A misericórdia de Deus é o motivo. Então, a Bíblia diz que a terra está cheia da misericórdia de Deus. Claro que você já deve ter ouvido sobre isso. O que significa a terra está cheia da misericórdia de Deus? O mundo inteiro, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E as pessoas não querem saber de Deus. Está escrito, as pessoas não querem saber de Deus. A Bíblia também diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há um que busque a Deus. Então, o que significa a terra está cheia da misericórdia de Deus? Isso está ligado a esse versículo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, se o nosso Deus fosse um Deus vingativo ou mau, já não existiria ser humano sobre a face da terra. Mas a misericórdia de Deus, ela começa dentro da nossa casa, ou seja, dentro da igreja de Cristo. O Deus é misericordioso para conosco, porque nós, a Bíblia diz, sabendo o que devemos fazer, nós não fazemos. E por que Deus não nos castiga? Porque Deus é misericordioso. Tantas coisas, tantas barbaridades é feita em nome de Deus. E Deus não castiga. Porque Deus é misericordioso. As pessoas permanecem ainda, nós perguntamos a Deus, Senhor, por que esses homens continuam fazendo essa maldade com os inocentes? Por que esses homens que foram colocados para ajudar as pessoas fazem só mal para elas? Por quê? Porque a terra está cheia da misericórdia de Deus. Mas não se engane, o dia do juízo virá. E aí ninguém terá desculpa diante de Deus. A Bíblia diz que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque toda a criação dá sinal que Deus existe. Mas o homem não teme a Deus. O homem hoje não teme a Deus. Faz o que lhe dá na telha. Faz o que o seu ego manda fazer. Existe um ditado no mundo que diz: dê poder e dinheiro ao homem, aí você vai conhecê-lo. E nós estamos conhecendo alguns homens que se apoderaram do poder e vemos o que estão fazendo. Homens maus. Mas por que permanece ainda? Por que Deus não simplesmente acaba com eles? O motivo é a misericórdia de Deus. Aí você fala, mas Deus tem que ter misericórdia só com os bons. Quem é bom diante de Deus? Ninguém é bom. Então, se Deus fosse ter misericórdia somente com os bons, a misericórdia de Deus também não estaria na sua vida nem na minha. Mas ela está presente. É interessante, né? É interessante a gente se situar dentro do reino de Deus. Eu sou abençoado porque Deus tem misericórdia de mim. Então, a Bíblia também diz uma coisa interessante que nós entendemos, mas nem sempre aceitamos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem já ouviu isso? Porque às vezes a gente fica perguntando, Senhor, por que tal pessoa ainda está viva na face da terra fazendo o que faz? Bom, Deus disse que não tem prazer que ele morra. Como nós sabemos que o homem está destinado a morrer uma só vez, e Deus é misericordioso, Deus está esperando que nessa uma vez da vida do homem, ele se renda, esse homem se renda a Deus. Nós sabemos
Isso, para muitas pessoas, não vai acontecer porque elas já fizeram a sua escolha. Mas a misericórdia de Deus enche toda a terra. E essas pessoas estão na terra. Então elas compartilham da misericórdia de Deus. Mais uma vez, mas o dia do juízo virá. Um outro versículo para nós nesta manhã está em Mateus 23, 37. Isso aqui, já falei sobre esse versículo eu gosto demais, porque nós vemos o amor de Deus, mesmo para aqueles que não querem saber dele. E ele deixa bem claro que ele nos ama, embora muitas vezes nós queremos excluir Jesus dos nossos planos. Foi quando Jesus, mesmo tendo testemunhado dele para Jerusalém, testemunhado dele para Israel, Israel não quer saber dele. Israel estava interessado somente naquilo que ele faria por eles, mas não estava interessado na pessoa de Cristo, o Redentor. Eles queriam que Cristo fosse o libertador da nação de Israel do controle romano, mas não queriam o Messias de Deus. Pelo menos não naquele momento. Então Jesus diz isso para eles. Jesus ora ao Pai. Jesus abre o coração e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Porque Deus enviou os profetas para avisar Jerusalém que eles estavam andando em pecado e que o Messias viria. O que eles fizeram? Mataram esses homens. Quantas vezes, agora Jesus dizendo, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. A terra está cheia da misericórdia, mas a Bíblia também ensina que para tudo há um tempo. Vai chegar um tempo que o tempo de misericórdia vai acabar. Quando acabar o tempo de misericórdia, virá o tempo de juízo. Mas, pastor, juízo não vai ser só aquele dia que todos estarão diante de Deus, o justo juiz, aquele tribunal, não vai ser esse aí o juízo? Quem dera fosse para aqueles que negam a Deus, para aqueles que negam a Jesus. Quem dera fosse. Quando a Bíblia fala de juízo, é um tempo de juízo. Um tempo em que os homens, quando eu digo os homens, são a raça humana, será julgada por Deus, será assolada por um tempo de juízo. Pragas e a permissão e a libertação de seres demoníacos para atormentar, torturar quem estiver na terra neste tempo. Seria sábio se o homem pudesse aproveitar esse tempo de misericórdia e se achegar a Deus. O motivo por exemplo, da ciência se multiplicar. O quanto a ciência beneficia a raça humana. Né? Medicamento, transporte, lazer, o que mais? Comunidade, velocidade. Né? Por quê? Qual é o motivo que Deus permite isso? O motivo é a misericórdia. O motivo é a misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Hoje a palavra disse para nós, na leitura, que nós, e também na abertura, que nós devemos ter misericórdia uns com os outros. Jesus disse, ame uns aos outros como eu vos amei.
E nós preferimos, muitas vezes, julgar uns aos outros. Foi falado também de perdão. Nós podemos perdoar, nós podemos ter misericórdia, porque a terra está cheia da misericórdia de Deus. E agora nós, como cristãos, agora a palavra é somente para nós, esse texto aqui. Nós, como cristãos, temos a misericórdia de Deus, a gente pode usar. Está dentro de nós essa misericórdia. Porque a palavra que foi lida aqui também diz que o que importa não é a religiosidade, para ficar fiel ao texto, não importa a circuncisão ou a incircuncisão. O que importa, foi o Gabriel que leu, o que importa é que nós sejamos nova. Então nós somos novas criaturas, que Deus nos fez novamente, nós somos novos em Cristo Jesus. O mundo nos vê, né? Não, mas você só entrou numa outra religião. E Deus disse que nós somos nova criatura. Como é que nós vamos provar que nós somos nova criatura? Temos que exercer a misericórdia. Foi falado aqui na família. Vou brigar com a irmã da... Não, a irmã da Alice brigou comigo. Mas eu tenho misericórdia. Então, quando ela fizer uma reunião e ela me chamar, pode ser que ela esteja esperando. O pastor não vai lá porque eu briguei com ele. Ele não vai. Mas eu vou. Por quê? Porque eu tenho misericórdia, eu já a perdoei. Onde já você viu brigar comigo? Hein? Agora, fim de ano, tem como é que é? Confraternização. É um tempo muito bom para nós cristãos, para nós exercermos a misericórdia. Ah, eu não vou não quero saber, porque o ano inteiro me tratou mal, agora chega aqui no Natal, no novo, vem cá me dar Feliz Natal. É verdade mesmo, é uma hipocrisia mesmo, né? Mas vamos usar de misericórdia com essa pessoa. Principalmente se ela não conhecer a Cristo ainda. Quem sabe ela conhece a Cristo através da nossa misericórdia. Quem sabe ela vai ouvir nós pregarmos o Evangelho do Reino através da misericórdia. Ah, eu não sei não se eu tenho essa misericórdia, viu? Você tem sim. Porque essa misericórdia está em Cristo. E Cristo habita em nós. A gente só precisa querer usar. Meu Deus, vamos lá então. Outro versículo, estamos terminando. Tito 3:5. Não por causa de ato de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mais uma vez, Jesus está dizendo que nós somos salvos, não porque nós fazemos tudo certinho, né? Não é nossos atos de justiça que nos salvou, mas o que nos salvou foi a misericórdia dele. E por misericórdia, olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, naquele dia, naquele instante que alguém que antecedeu, alguém te perguntar, quer entregar sua vida para Jesus? Segundos antes, momentos antes, o Espírito Santo, por misericórdia, nos convenceu de que o único caminho era aquele Jesus que estava sendo nos apresentado ali. Por isso que a nossa salvação ela é válida. Porque nós somos convencidos pelo próprio Deus que salva. Não pelo homem. Então a salvação só é salvação quando o sim vem depois de que o próprio Deus nos convence de que o Jesus da Bíblia ele é real e é o único caminho. Foi isso que aconteceu conosco. Era porque nós fazemos tudo certinho? A Bíblia diz que não, foi por misericórdia. Então o motivo, a misericórdia é o motivo. Tem pessoas que falam assim, eu não sei como que Deus ajuda aquele lá, viu? Justo ele está ajudando? É porque Deus é misericordioso. Diante disso, você vai saber o quê? Quer dizer que então, se eu orar hoje, se eu orar por algo e pedir ajuda de Deus, Deus vai me ajudar porque Ele tem misericórdia? Vai. E por que não ajudou antes? Talvez você nunca orou.
Talvez você cresça que Deus não vai te ajudar porque você não é tão bonzinho assim. Né? Hoje foi falado do dízimo, né? O dízimo fala assim, honre o Senhor com tuas primícias e o teu celeiro será cheio, ou seja, não terá falta de nada. Esse celeiro cheio significa que não terá falta de nada, né? E aí você fala, e aí você tem pessoas que não são dizimistas e também não sente falta de nada. E você pergunta, Senhor, por quê? Porque é misericórdia de Deus. Então está tudo bem? Não. Se a tua parte não está sendo feita, tem alguma coisa errada. Mas, né, a gente não pode esquecer da misericórdia. Não se esqueça que um dia terá o juízo. Né? Nós falamos também da perseguição à igreja. Por que que Deus não tira os nossos irmãos de países como o Irã, como nós vimos hoje na Índia? Por que que Deus não tira os nossos irmãos de lá para que eles não sofram perseguição, não morram por causa do Evangelho? Eu vou dizer para você que é por causa da misericórdia. Não com nossos irmãos que são perseguidos, mas por aqueles que os perseguem. Porque só tem um meio do homem ouvir Deus falar, o homem que ainda não entregou sua vida para Jesus, é se um outro homem falar. Porque a raça humana se desligou de Deus lá no Éden. Elas não ouvem Deus falar, precisa de um homem. Por isso que Deus levantou os profetas. Por isso que Deus deixa a igreja aqui na terra para falar de Jesus Cristo. Para que outro homem ouça outro homem falar. Isso é misericórdia. Isaías 10:18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Tenha certeza que Deus vai nos abençoar sobremaneira. É Ele que prometeu aqui em Isaías. Deus vai nos abençoar. Vamos trazer para o momento de hoje. Nós ouvimos aqui hoje que se nós perseverarmos, o Senhor diz que ao seu tempo nós vamos colher. Nós estamos perseverando aqui na igreja. Domingo após domingo, nós estamos abertos aqui. Para quem não sabe, estamos aqui há 35 anos. Isso é uma prova que essa porta é de Deus. Né? Mas no momento nós estamos passando aqui um momento de escassez de famílias. E a abundância de Jesus. Jesus está aqui todo o tempo conosco. E nós não estamos desfalecendo, nós estamos aqui todo domingo. Porque nós viemos por causa de Jesus. E nós oramos e louvamos a Jesus. Mas o povo do Jaguaré não vem. Mas a Bíblia diz que se nós não desistirmos, ao tempo de Deus, nós vamos colher. O que é colheita para Deus? Será que é arroz, feijão? Será que é isso? O que é colheita para Deus? Almas, vidas. Eu tomei essa palavra que foi lida hoje aqui para a nossa igreja. Tomei essa palavra. Porque eu creio que Deus fala conosco também através da sua palavra. E agora Isaías diz que Deus é bondoso e vai nos abençoar. Porque Deus tem misericórdia. Tem misericórdia da gente também. Não é? Muito bem. Em Lucas 6,36, Jesus disse: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Bom, aqui, irmãos, é claro que Jesus estava acordando a plateia ali, para ver o quanto eles eram incapazes de alcançar qualquer coisa de Deus por si mesmos. Jesus começa dizendo o quê? Não julguem, e vocês não serão julgados. Justo para quem? Daquele povo que julgava todo mundo. Se você não é judeu, eu te julgo que você não vai estar no céu. Se você era fariseu e estava lá
olhava para o povo e falava, esse povo, o quê? Não merece, porque eles não sabem nada da lei. Era o que mais eles faziam, era julgar. Então Jesus disse, não julguem e não serão julgados. Ele falou, peraí, então, eu vou ser julgado. Porque uma coisa que eu mais faço é julgar. Né? Então, eu não vou alcançar esse favor de Deus. Aí Jesus disse lá, não condenem, não serão condenados. O que o fariseu fazia? Esses vão tudo para o inferno. Eles falavam isso mesmo. Você não guardou o sábado. Até para Jesus, você não é digno, você não guardou o sábado. Falaram para Jesus que o pai de Jesus era o diabo. Eles condenavam. Então, se eles condenavam, eles também seriam condenados. Ou seja, eles eram incapazes, por si só, de se livrarem da condenação. E por último, Jesus, esse aqui, né, veio para perdoem e vocês serão perdoados. Você dizer para um judeu, naquela época, não sei hoje, que eles tinham que perdoar os romanos, era bem capaz de se apanhar. Não é verdade? Nós temos que perdoar os romanos, que te assolam, que roubam o teu dinheiro, né? Que desprezam vocês, tem que perdoar eles. Mas jamais. Está aí uma coisa que eu nunca vou fazer, perdoar um romano. Então, vocês não serão perdoados. Então, quando Jesus falava esse tipo de coisa, era para que as pessoas chegassem à conclusão que elas eram e são incapazes, por seu esforço próprio, de alcançar o favor de Deus. Nós só alcançamos o favor de Deus porque Deus é misericordioso para conosco. Pastor, nós, a igreja, nós que somos salvos também, claro, né? Nós dependemos totalmente do Senhor Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus. Espero que você tenha entendido sobre a incapacidade do ser humano de alcançar por esforço próprio um favor de Deus. Tiago 2,13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se eu perguntar aqui, quem alcançou a misericórdia de Deus, quem vai levantar a mão? Todos nós, irmãos, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Principalmente pela conclusão desse versículo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando nós estivermos no dia do juízo, agora o dia lá no tribunal, e o Senhor separar, são dois povos apenas para Deus. O que serve e o que não serve, o salvo e o não salvo, o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Sempre são dois povos. E é claro que nós vamos estar do lado direito de Jesus, as ovelhas de Jesus, o povo de Deus, enfim. Porque somos bonzinhos? Que fizemos tudo certo? Somos um amor de pessoa perante Deus? Claro que não. Mas porque nós alcançamos a misericórdia de Jesus Cristo, de Deus, e a Bíblia diz que a misericórdia é maior que o juízo. Agora, quem não alcançou a misericórdia, o juízo vai ser maior do que qualquer coisa que a pessoa tenha feito, e receberão então a sentença por estar desligado de Deus. Infelizmente para elas. Nós estamos aqui no Jaguaré, pela misericórdia de Deus. Você veio aqui à igreja hoje, né? A nossa irmã até que não estava muito bem, veio pela misericórdia de Deus. O Senhor nos dá uma semana nova a partir de hoje, pela misericórdia de Deus. A terra está cheia da misericórdia de Deus. Que nós possamos contemplar, primeiro pela fé, e depois pelas coisas que vão nos acontecer, que estão nos acontecendo, para que nós possamos pregar sobre isso. Possamos pregar sobre o amor de Deus que salva. Porque as pessoas, essa semana, de repente, nos dá um clique e nós estamos quase na metade de dezembro.
Olha para trás rapidamente e veja você em janeiro. Veja você em janeiro de 2025. A sensação de que passou voando é nítida no nosso coração. Acabou o ano, mais um ano acabou. E as pessoas estão morrendo. Oramos por uma pessoa que nós não conhecemos essa semana, que morreu. É amigo do irmão Toninho. Nós não conhecíamos, mas nós intercedemos. Nós intercedemos e oramos e clamamos. A vontade final é do Pai, é do Espírito Santo, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vontade final é dele. Mas tudo que ele faz é com misericórdia. O Senhor sempre tem um bom motivo. Por isso que precisamos falar de Jesus para quem está próximo de nós. O tempo passa rápido. Nós temos aqui a certeza de quem somos e para onde vamos. Nós temos a certeza. Não é? Mas nem todos têm. Quando vai chegando a velhice, entram em desespero, entram em depressão, porque não sabem para onde vão. Infelizmente. Mas que, pela misericórdia de Deus, que está em toda a terra, possamos alcançar essas pessoas. Que o Evangelho alcance essas pessoas. Em nome de Jesus. Quero que você não se esqueça de que Jesus ama você. E que nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Vou orar por você. Senhor Deus, eu oro por aqueles que ainda não conhecem a tua misericórdia e não conseguem enxergá-la. Por aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, mas que de alguma forma misericordiosa da vossa parte, eles vão assistir essa ministração. E se o Senhor ajudar, se o Senhor convencer, pode ser que eles façam a opção por se entregar ao Senhor e ser salvo pela tua graça, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.